Shabbat Shalom, meus amados, a palavra do Eterno nos diz, Zahor etion ha-Shabbat lekadishu. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Queridos amados, nesta noite de Shabbat, estamos examinando o texto da Torá na Parashá Behalotha, que quer dizer quando subires. E gostaria aqui, meus amados, de nós examinarmos esse texto dentro da Parashá Behalotha, amém? Que diz, meus irmãos, assim, os dois primeiros versículos da Parashá, amém? No livro de Bamidbar, capítulo 8, versos 1 e 2, que diz assim: E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala a Arão e dize-lhe: Quando acenderes as lâmpadas, as 7 lâmpadas iluminarão o espaço em frente do candelabro. Só até aí, queridos. Nós ouvimos aqui, queridos, que o hebraico ele fala muito aqui. E o Eterno, ele, ao falar essa expressão para Moisés, falar para Arão, quando acenderes as lâmpadas da menorá, que é o candelabro de 7 braços, ele utiliza no hebraico, meus irmãos, a palavra que dá título a Parashá, Behalotha. Ele usa o verbo halot, que ele não usou o verbo normalmente usado no hebraico para acender um fogo, que é o verbo lehadlik. Amém? O verbo lehadlik é o verbo utilizado para acender fogo. Todavia, o Eterno aqui usou o verbo halotha, que na verdade tem uma mensagem nessa mudança feita pelo Eterno no hebraico. Amém? Já o título da Parashá já é um ensino tremendo para nós. Então nós vamos ver, irmão, por que o Eterno ele não utiliza o verbo lehadlik, que é o verbo normalmente usado para acender fogo, né? Mas usa o verbo halot, que foi o verbo que faz parte, inclusive, do título da Parashá, que é Behalotha. Amém? Por que o Eterno fez isso, meus queridos? Exatamente porque o Eterno ele quer nos mostrar duas coisas que o sacerdote, ao acender a menorá, o candelabro, ele tinha que fazer. Primeiramente, quando ele ia pegar para acender a menorá, ele deveria manter o fogo junto à lâmpada. Amém? Ele teria que manter aquele fogo junto. Ele não era só colocar o fogo e recolher, não. Porque senão ela não conseguiria emitir luz própria, ela apagaria. Então, a mensagem é que o sumo sacerdote ou sacerdote, ele deveria estar ali com a mão, com o tempo necessário, insistindo para que aquela lâmpada efetivamente fosse acesa e a chama fosse muito bonita. Amém? Por isso que o Eterno está dizendo, nessa mensagem ele está dizendo, ó, tem que insistir para que a lâmpada venha a ser acesa. Não adianta só botar o fogo e recolher, porque a lâmpada não vai acender. Então tem que ficar ali esperando até a lâmpada pegar e poder emitir luz por ela própria. Aí recolhe, né, a haste que ele está usando para acender. E um outro ponto, meus irmãos, é que esse verbo halot, inclusive nós colocamos a tradução, é quando subires, né, behalotha, quando subires, significa subir. O Eterno queria que o sacerdote ele subisse, né, o Cohen, o sacerdote, subisse. A menorá não é muito alto, mas ele subisse um pouquinho para que ele visse a menorá por cima. Porque ele podia ver lá, onde ficam as lâmpadas, né, que são os depositórios, se tinha algum resíduo. Amém?
Lâmpada aqui, meus irmãos, é lâmpada de fogo, né, irmãos? Não tem lâmpada como é hoje, energia elétrica, né, querido? A gente fala lâmpada, é aquele reservatório onde fica queimando, né, o azeite, amém? Fica ali queimando o azeite junto com o fogo, amém? Então, o que acontece? O sumo sacerdote, ele teria que olhar de cima para ver se tinha alguma lâmpada suja, amém? De modo que ele limpasse a sujeira e para que depois sim ele fosse acender e ficasse ali, né, perseverando até a chama brotar, aquela chama bonita, porque se tiver sujeira, a chama não fica boa, amém? Então é por isso que o Eterno, ele usou esse verbo, halot, exatamente para mostrar que o sacerdote teria que ficar insistindo ali até a lâmpada assumir sua própria chama, né? Lâmpada que eu falo, irmãos, é aquela parte que recebe o azeite, amém? Não é lâmpada de eletricidade, naquela época não existia, né, queridos? Amém? Lâmpada para receber o azeite e o fogo ficar ali. Então, primeiro, insistir, né? Perseverar para que a lâmpada assuma a sua luz própria. E segundo, verificar antes de acender se tem alguma sujeirinha na lâmpada. Tirar a sujeira para que depois que ele acender, a chama fique bonita. Então, queridos, qual é a mensagem? Isso é que é o importante. Irmãos, cada um de nós foi chamado para ensinar a palavra de Deus. A palavra, a mensagem que o Eterno está passando aí, é a mensagem de quem vai ensinar. Cada um de nós tem uma responsabilidade, que a paraxá é a paraxá para todo o povo de Deus. Tem uma responsabilidade. E como que se ensina? Aleluia. É exatamente por isso que o Eterno falou, amém? Exatamente o verbo halot. Ele quer que quando a pessoa ensina, ele tem que insistir naquela mensagem, na mensagem da Torá, na mensagem das palavras de Yeshua. Não é só dizer uma vez e recolher, porque aquela pessoa que recebeu não vai assumir uma chama própria. Cada um tem que, quando está evangelizando, está pregando para alguém, você tem que insistir. Você não pode largar aquela ovelha, que nem a ovelha né? Ela está chegando, ainda não assumiu sua luz própria, amém? Então você está ali evangelizando, você tem que insistir. Por isso que o sacerdote ficava até a lâmpada, o azeite pegar aquela chama, e aí a chama ficava bonita, amém? E agora, outra coisa, irmãos, para a chama ficar bonita, tem que tirar as sujeirinhas. Isso tem até mesmo no meio do povo, que se diz povo de Deus, está ali, irmão, a sujeirinha, e a chama fica feia, não brilha para o Eterno, amém? Porque o que é essa sujeirinha? São as más influências, é o pecado, amém? Primeiro a pessoa tem que estar limpo, amém? Porque não adianta só a pessoa dizer sou servo, mas se a prática da pessoa não é uma prática bíblica, é antibíblica, então está cheio de sujeirinha. A luz ali é uma luz, uma chama fraca, né? Por isso que Yeshua nos chama, vós sois a luz do mundo, amém? Mas quem é que é a luz do mundo? Primeiro tem que tirar aquelas sujeiras, o pecado, a má influência, o mundanismo, né? Por isso que o sumo sacerdote tinha que subir a escada, por isso que a palavra é halot. Ele olhava as lâmpadas de cima, né, aqueles depositórios onde ia ficar o azeite, via se tinha uma sujeirinha e tirava. Porque senão não vai queimar o fogo do Espírito. Aleluia! E o fogo do Espírito, meus irmãos, é o fogo que vai fazer você brilhar através de um bom testemunho. A maior manifestação do Espírito Santo é a obediência, meus irmãos. É o testemunho santo. Aleluia. Obediência na conduta do dia a dia. Não tem dom nenhum que chegue aos pés
de uma obediência. A pessoa que obedece, essa que realmente tem o Espírito Santo. Amém? Não tem manifestação, não tem dom, não tem nada. Nada supera, não chega nem aos pés da obediência. Aleluia. A obediência no falar, a obediência no tratar, a obediência no vestir, no ouvir, no ver, a obediência em todos os pontos. Isso vale mais do que qualquer dom, isso vale mais do que qualquer coisa para o eterno. Então, primeiro tem que tirar aquelas sujeirinhas. Por isso que a palavra o verbo é halot. Sacerdote, olha de cima e tira a sujeirinha. Nosso sacerdote é Yeshua, sumo sacerdote, como está no livro de aos Hebreus, capítulo 7. Mas ele está lá tentando tirar a sujeirinha através da palavra, porque a palavra é que limpa. Amém? E o que acontece? Acontece que se essa sujeira ficar lá, aquela pessoa não vai brilhar para o eterno. Amém? Fica até, não consegue nem acender a chama, porque está sujo lá dentro. Amém? Está sujo dentro do pote. Então a pessoa não... Por que está sujo? Porque não dá um testemunho. Amém? Um testemunho interior e exterior. Amém? Então primeiro tem que limpar a sujeira. Halot. Amém? Por isso que o nome da paraxá é Berhalot Ra. Amém? Tem que tirar a sujeira. Amém? Por isso que o sacerdote vê de cima, por isso que a palavra é Berhalot Ra, é quando subires, tem que subir sacerdote para ver de cima. De cima você vai ver se aquelas cumbuquinhas têm alguma sujeira. Amém? Na menorá. Aquelas cumbuquinhas são chamadas de lâmpadas. Amém? Aquilo ali que é chamado de lâmpada. Então vai ver se tem sujeira e tira a sujeira, para poder, quando você ficar ali. E o segundo ponto, meus irmãos, que o sacerdote vai ficar ali com a chama, ele não pode colocar a chama e sair. Ele tem que ficar com a chama sempre. Até aquela, bem insistir mesmo, até a lâmpada, que é aquela cumbuca com azeite, assumir a luz própria e o fogo ficar bonito, a chama ficar bonita. Ficar uma chama abençoada. Então, não é só tirar a sujeira, não. Amém? Tem que receber o quê? A chama é o Espírito é a palavra. E Yeshua disse em João 6,63, as palavras que eu vos digo são Espírito. Ele está dizendo, a palavra é que é o Espírito. Então, se a pessoa não obedece a palavra, não tem o Espírito, mas você está evangelizando alguém. E você mesmo, você tem que se alimentar da palavra, cada um de nós, todos os dias, muito alimento, insistir na palavra, para que você tenha a sua vida brilhando à luz do mundo, que Yeshua fala em Mateus capítulo 5. Aleluia. Amém? Então, queridos, é importante que cada um de nós insista conosco mesmo em limpar as sujeiras, em reter a palavra e, quando estamos evangelizando alguém, orientar para tirar a sujeira, orientar para dizer a palavra, orientar para tirar a sujeira, orientar para receber a palavra e insistir na palavra. Por isso que você tem que repetir várias vezes para uma pessoa que você está ensinando a mesma palavra. Amém? Para que aquela pessoa venha dar bom fruto, para que aquela pessoa venha ter luz própria, a luz do Espírito. Louvado seja Deus. Então, queridos, que nós possamos ser não só ensinadores, nem ajudando a tirar as sujeirinhas de quem você está ensinando e mantendo aquela palavra da Bíblia, palavra do Eterno, da Torá, de Yeshua, aleluia, para poder aquela vida ter uma chama própria, aleluia, cheia do Espírito Santo, porque o Espírito é palavra é Espírito, como está em João 6,63, amém? Yeshua falou isso, amém? Nós estamos falando o que Yeshua falou. Então, se você está evangelizando alguém, você tem que insistir com aquela palavra e você tem que ajudar a pessoa a tirar as sujeirinhas. Não é você chegar e entregar a palavra e, daqui a 3, 4 semanas você vai continuar a evangelização. Você não está
sendo um instrumento de Deus. Você está parecendo que você está querendo ser um instrumento, mas você não está sendo. Amém? Você tem que continuar perseverando. É por isso que a palavra, essa paraxá, tem muito a ver com educação bíblica. Educação bíblica quer dizer ensinar a palavra do Eterno. A Torá é as palavras de Yeshua. Amém? Educação bíblica. Então, queridos, que o Espírito Santo fale melhor ao teu coração. Amém? Essa noite de Shabat, você tem que ensinar a palavra, limpar a sujeirinha, ensinar a palavra viva, amém? E insistir com a palavra quando você estiver ensinando, e você mesmo, com você, tem que manter a sujeirinha fora, limpa a tua vida e ficar recebendo, examinando a palavra, né? Hoje está recebendo essa lição da Torá, lição da noite de Shabat, amém? Então, que o Eterno abençoe a todos. Shalom, Shabbat, Shalom. Amém e amém.